de Chargaff. Chargaff, um cientista, tá, gente? E ele vai fazer uma relação que é conhecida pelo nome dele, chamada relação de Chargaff. Nossa, professor, que difícil, não é muito fácil. Por quê? Ele percebeu, ele verificou nos trabalhos de Watson e Crick que o DNA era uma fita dupla de nucleotídeos. E ele era muito observador, ele prestou atenção e viu que o nucleotídeo A de adenina só pode se ligar ao nucleotídeo T de timina. E ele disse, A com T, T com A com T, T com A. Se eu tiver o nucleotídeo A, só chega o nucleotídeo T. Se eu tiver o nucleotídeo T, só chega o nucleotídeo A. Ele falou, A com T, T com A, legal. Aí ele percebeu que o nucleotídeo C de citosina só se liga com o nucleotídeo G de guanina. A com T, C com G. Ele leu os trabalhos de Watson e Crick e viu que essa ligação entre A com T, C com G, bases complementares, se dá por uma ligação química chamada pontes de hidrogênio. O que ele fez? Ele criou uma relação e entrou para a história. Ele relacionou, olha que inteligente, olha como ele complementa os trabalhos de Watson e Crick, olha como ele ficou conhecido. Por ter descoberto a chamada relação de Chargaff. O que diz a relação de Chargaff? Ele observou o que você já sabe. A com T, C com G. Perfeito. Aí ele fez isso aqui, ó. Não sei se dá para você ver direitinho aí, ó. A com T, C com G. Dá para enxergar legal aí? Professor, se A com T, C com G, olha só. A quantidade de A sempre será igual à quantidade de T, óbvio. A só se liga com T, a quantidade de nucleotídeos A será sempre igual a nucleotídeos T, óbvio. C com G, lógico, C com G. Aí ele fez A sobre T igual a 1, C sobre G igual a 1. O que ele quis dizer com isso? Ele criou a relação, que acaba recebendo o nome dele, relação de Chargaff. A sobre T é igual a 1, que significa a mesma quantidade de nucleotídeos A só se ligarão a nucleotídeos T. C sobre G igual a 1. O que ele quis dizer com isso? Que a quantidade de nucleotídeos C é igual à quantidade de nucleotídeos G. Mas isso eu já sabia. Agora você fica sabendo também com o nome de relação de Chargaff. Relação de Chargaff mostra para nós a relação entre as bases complementares A com T, C com G. Ou seja, que a quantidade de A sempre será igual à quantidade de T. A quantidade de C sempre será igual à quantidade de G. Essas bases são complementares. Professor, estou até vendo uma questão de biologia. Sobre a molécula de DNA, faça um esquema do nucleotídeo. Claro, o nucleotídeo é formado por 3 partes. Bolinha lá, ácido fosfórico ou fosfato, H3PO4. O balãozinho, que é uma pentose, é um açúcar desoxirribose. Não é um açúcar qualquer. É um açúcar do tipo pentose desoxirribose. A bandeirinha de São João lá, que significa bases nitrogenadas. Quais são elas? Adenina, guanina, citosina, timina. Maravilha. Qual é a estrutura? Qual é o tipo de fita? Tipo de fita dupla. O que significa fita dupla? Que o nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo. Adivinha qual será o item C? Qual é o nome da ligação química que une as bases? Pontes de hidrogênio. Adivinha qual vai ser o item D? Quais são as bases que se ligam e qual o seu nome? O nome delas é bases complementares, porque uma complementa a outra. E você vai escrever para mim, nucleotídeo A ou base nitrogenada A só se liga com base nitrogenada T. Base nitrogenada C só se liga com base nitrogenada G. A com T, C com G. E aí eu pergunto, qual é a relação de Chargaff?
Professor, eu que acabei de fazer. Pois é, só que você vai dizer que a relação de Chargaff, já que foi ele que mostrou isso para o mundo, é que a quantidade de nucleotídeos da adenina, A, portanto, sempre igual à quantidade de nucleotídeos T. Como é que eu represento isso? A dividido por T é igual a 1. Significa que a quantidade de A sempre igual à quantidade de T. E a mesma coisa em relação à citosina. Quantidade de C igual sempre à quantidade de G. Relação de Chargaff. Quer ver uma questãozinha muito legal de vestibular? Ao estudar a molécula de DNA de uma determinada bactéria, encontraram 850 bases adenina. Quantas serão timina? Aí vem os números lá para você colocar. Opa, professor, eu não saberia fazer. Claro que sabe. Olha o que o problema disse. Encontraram quantas bases adenina? 850. Quantas serão timina? 850. Claro. A com T, C com G. E caiu isso no vestibular, tá? Uma outra foi assim. Estudaram o DNA do verme Ascaris lumbricoides e encontraram 1030 bases guanina. Quantas serão citosina? 1030. Professor, quem garante isso? Chargaff. O que ele disse mesmo? A com T, C com G estão sempre na mesma proporção, que aliás é a relação de Chargaff. A com T, C com G. Professor, sabe que de tanto você falar, eu já não vou esquecer mais? E eu vou repetir. A com T, C com G. A fita é dupla. As bases se ligam de modo que A com T, C com G. Mas tem mais coisa aí de DNA. Vamos lá.